Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante que, inclusive, atrai todos os acadêmicos de direito. Desde a minha época de professora, minhas disciplinas ficavam de lado em detrimento das disciplinas que alcançam a questão do direito penal. E, mais precisamente, hoje a gente vai falar de investigação criminal para a advocacia, análise de manchas de sangue e a cadeia de custódia das provas. Esses elementos são decisivos não apenas para compreender a dinâmica dos crimes violentos, mas também para garantir a validade jurídica dos processos. Para essa conversa, a gente recebe Daniel Soares. Ele é perito oficial criminal do estado de Mato Grosso, com mais de uma década de experiência em perícias complexas, atuação em grandes operações, especialista em manchas de sangue, balística, local de crime e inovação no combate ao crime organizado. Daniel também é professor e palestrante, trazendo uma visão técnica e acessível sobre os bastidores da perícia criminal. Prepare-se, esse episódio vai te mostrar como ciência, técnica e direito se encontram para revelar a verdade dos fatos. Daniel, primeiro eu quero começar te agradecendo, tá vindo de longe para dar um curso aqui em Florianópolis, e assim que eu soube do curso, eu fiz o convite, você prontamente aceitou a vir bater esse papo com a gente aqui, e eu te agradeço profundamente por isso, porque eu sei que vai ser bem corrido aí na tua rotina. Eu que agradeço imensamente aí o convite. É uma honra poder estar aqui com você, participar desse podcast e trazer um pouquinho da minha realidade, a realidade da perícia criminal, das ciências forenses no combate ao crime e que auxilia também na busca da justiça. Então auxilia bastante os advogados, né, a buscar a devida justiça para os seus clientes. E a tua formação ela é multidisciplinar. Eu dei uma resumida ali no teu currículo, mas acho que é importante a gente falar que ele é bacharel em Química pela UFSC de UFSCar, UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, ok. no estado de São Licenciado Paulo. em Química pela Unifram, mestre em Ciências com ênfase em Química Analítica pela USP, especialista em Gestão Pública, em Gestão de Segurança Pública, em Balística Forense e de Combate em local de crime, especialista em inteligência e inovação no combate ao crime organizado pela UFSC, que está em curso agora, Isso, estou né? fazendo agora essa especialização no combate da inteligência no combate ao crime organizado pela Federal de Santa Catarina. Mas o Daniel não é só formação, é prática também, né? Ele é perito oficial, como a gente já falou, no estado do Mato Grosso desde 2011. Ele foi mobilizado da Força Nacional 2022-2023. Ele é instrutor de armamento e tiro, perito do GAP, Grupo de Atuação em Perícias Especiais, ex-gerente de mortes violentas da Politec Mato Grosso, coordenador da Câmara Temática de Local de Crime da CESP Mato Grosso em 2016, chefe de operações da Politec, enfim, um currículo enorme e que não foi construído da noite para o dia. Mas como que tudo começou, Daniel? Como que veio esse interesse pelas perícias e tal para que te trouxesse até a construção de um currículo tão grandioso? Pode parecer brincadeira, mas eu sempre falo que começou quando eu tinha os meus 14, 15 anos, eu já tinha decidido a profissão que eu queria seguir. Vendo CSI. Ah, então eu acertei a música do post do Instagram hoje. Vendo CSI, eu já falava que eu queria ser perito criminal. E uma criança com 14, 15 anos, fazendo ensino médio, eu era motivo de chacota de todas as outras crianças. Todo mundo falava: você tá assistindo muito seriado, tá assistindo muito Uhum. CSI. Isso não existe aqui no Brasil. E eu não sabia ainda exatamente que faculdade que eu deveria fazer, o que eu gostaria de fazer. 14, 15 anos é uma criança, você não Claro. conhece ainda todo o escopo do que você pode fazer da vida. Eu só sabia que eu queria ser perito criminal. Aí no ensino médio, eu fui conhecendo as disciplinas e tal, me identifiquei muito com química na época do ensino médio, e daí, como eu já tinha essa vontade de ser perito criminal, eu fui ver se química era possível para ser perito criminal, e daí foi onde eu prestei a faculdade de química
passei na Federal de São Carlos e fui perseguir o meu sonho. Já na Bacana. época da faculdade eu falava para Começou todo bem mundo cedo também mesmo. o que que eu queria ser, e na faculdade eu também era motivo de chacota. Sempre é, né, a gente sempre, ouve piadas até que a gente, de fato, mostre que cumpriu o que se prometeu, e aí passa a ser admirado, né. Daí hoje eu vivo um sonho, que eu sonhei quando eu era lá Que criança. incrível. E daí foi aonde eu na fa na época da faculdade, curso de formação, e tal, eu já tinha contato com o seriado do Dexter, que foi quem me inspirou também. Fui estudar no curso de formação, eu vi que existia a análise de manchas de sangue e cursos que dava para se aprofundar, e comecei a estudar cada vez mais, aonde eu virei analista de manchas de sangue. Inclusive, mês que vem eu tô indo para fora do país para poder fazer um outro curso dentro da área de análise de manchas de sangue, um curso de uma semana inteira para falar somente sobre, manchas de sangue ocultas. Que a gente utiliza luminol e outras técnicas para poder fazer a revelação dessas manchas, essas buscas, as triagens nos locais de crime. Perfeito. E já que entramos no assunto manchas de sangue, né, quando a gente está falando de mancha de sangue, eh, esses padrões, né, quais são os mais relevantes, os mais comuns para a reconstrução de um crime, assim, e quais informações eles podem revelar sobre a dinâmica do que aconteceu ali? As manchas de sangue, elas são extremamente importantes quando você analisa elas da forma correta. Se eu tiver um local rico em manchas de sangue, rico em diversos perfis de manchas de sangue, a gente pode buscar respostas tanto da autoria, quanto da materialidade, quanto da dinâmica. Então a gente consegue responder tudo o que aconteceu ali naquele crime. Eu consigo trazer um diagnóstico diferencial do fato, responder se aquele caso, como vou aplicar elas, a análise delas em um local de morte violenta, que é onde a gente mais tem sangue, né, na nossa realidade. Então, eu consigo ali, um local de morte violenta, muitas vezes saber se se trata de um suicídio, de um homicídio, se de repente foi um acidente. Eu consigo identificar qual tipo de instrumento que foi utilizado para cometer aquele crime, se foi, de repente, uma arma de fogo, se foi um objeto com uma lâmina, por exemplo, uma faca, se foi, de repente, um martelo, se foi um pedaço de pau, um caibro, alguma coisa do tipo. Então, pelos perfis de manchas de sangue, eu consigo trazer essa informação e, com isso, eu consigo auxiliar a investigação na busca da materialidade daquele objeto que foi utilizado no crime. Eu também consigo, através das manchas de sangue, determinar se aquela mancha foi produzida pelo meu autor ou se ela foi produzida pela minha vítima. E se eu tenho um local onde aquela mancha foi produzida pelo meu autor, ela, claro que ela pode ser sangue da minha vítima, pode ser sangue da minha vítima impregnada no meu autor, mas pode me indicar também que meu autor tenha se machucado na minha cena. E se meu autor se machucou na minha cena, eu tenho DNA do meu autor presente ali naquela cena. Então ela serve também como uma base de triagem para uma coleta, para um exame de DNA, e assim eu conseguir encontrar a autoria. Ainda que seja sangue da minha vítima, eu posso ter uma transferência por contato ali. Por exemplo, eu agredi a minha vítima e eu tô com a minha mão cheia de sangue. Nesse momento eu encosto numa parede, eu encosto em um objeto. Aquilo ali foi produzido pelo meu autor. Eu posso ter células epiteliais do meu autor junto com o sangue da minha vítima, e ainda que seja o sangue da vítima, eu posso ter um DNA do meu autor ali presente na cena. E quanto tempo depois, até quanto tempo, por exemplo, eu consigo, identificar DNA no sangue, consigo identificar essas manchas? Isso tem um período ou não? Como Infelizmente, não funciona? temos um período certo. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, 6 anos depois, em um local,
onde aconteceu um fato, o sangue já tinha sido limpo e tudo mais, com o auxílio do luminol, foi utilizado e apareceu, detectou-se a presença do sangue ali. Foi feito DNA e deu positivo. 6 anos 6 após. anos depois. Caramba. Teve um caso recente, que eu até postei no meu Instagram, que falava sobre um crime de violência sexual, onde uma amostra de 1987 havia sido coletada e recentemente ela foi analisada, um daqueles cold cases, é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, e praticamente 40 anos depois. E era um caso envolvendo gêmeos. As gêmeas, né? E chegaram no autor quase 40 anos depois. Eu vi essa notícia, achei É incrível. uma notícia do The Guardian, que aconteceu. O caso, a pessoa foi processada e tudo mais, e foi condenada no dia 21 de agosto, e no dia 2 de setembro a matéria saiu no The Guardian. Incrível. Então, a gente não tem um tempo estimado. O que a gente tem que fazer é testar. Existem casos aonde você vai e 2, 3 anos depois você já não consegue mais encontrar um material que seja passível de ser utilizado ali pelo Analisado. DNA, analisado e chegar numa resposta mais contusa. Contudo, existem casos que passam aí 40 anos e você tem elementos que são possíveis de ser coletados e se chegar a uma resposta, a uma autoria daquele fato. Então, eu gosto de falar que a gente não tem dentro da área das ciências forenses o nunca e não temos o sempre. Aconteceu um fato, ainda que ele seja um fato antigo, tem que ser feita a perícia. Por quê? É a resposta típica do direito, depende. Depende, porque pode ter alguma coisa? Pode. Pode não ter nada? Pode. Pode. Também. Como você vai saber isso? Somente quando você vai no local e vai analisar. E daí, a análise, ela não é somente com luminol, não é somente o visual. Tem uma série de técnicas que o perito vai utilizar ali. A gente vai chegar buscando, é lógico, com o visual, com uma luz, se tiver escuro e tal, com uma lanterna branca. Depois a gente começa a passar para outras técnicas, como luzes forenses. E daí, com essas luzes forenses, nós vamos buscar uma série de outros vestígios, nós vamos buscar impressões digitais, nós vamos buscar materiais biológicos, sêmen, saliva, até mesmo sangue que esteja ali presente. Não deu aquilo, esgotamos aquilo, a gente vai utilizar, por exemplo, luminol. Vamos Entendi. ter diversas técnicas em busca da verdade e da justiça, em busca de uma solução para aquele fato. E quando a cena do crime ainda é ali imediata, né? Então, com a análise das manchas de sangue, eu consigo saber se a vítima foi movida do local do crime, eu consigo saber a posição em que ela estava, ou que o autor do crime estava, tudo isso através da análise das manchas de sangue. Conseguimos. Nós conseguimos até mesmo saber ali, não somente aonde a vítima estava, mas para onde ela foi movimentada, como você mesmo falou, a movimentação do autor na cena, através das manchas de sangue. Tem um caso muito emblemático que eu atendi, um caso de um serial killer, lá em Cuiabá. Ele já tinha cometido, se eu não me engano, acho que foi na Paraíba e no Ceará. A terceira vítima foi no Mato Grosso. Ele fugiu para São Paulo e já estava com tudo arquitetado para uma quarta vítima. Daí a polícia conseguiu prender ele quando ele estava no estado de São Paulo. A polícia de Mato Grosso prendeu ele lá no estado de São Paulo. E na cena, eu consegui identificar que ele havia se machucado, eu consegui identificar toda a movimentação da vítima e dele no momento da luta corporal, onde cada um encostou, o que cada um fez na cena, e logo depois do fato, como ele organizou a cena, ele andando ao redor da vítima e ele colocou a vítima numa posição de crucificado, assim, esticado, com os braços abertos.
Então, toda a movimentação dele Foi possível foi analisar possível através da analisar, polícia. foi possível determinar que ele estava ferido a partir das manchas de sangue. Você via que as gotas, elas possuíam um volume muito constante, e isso, se fosse um sangue da vítima impregnado nele, a gente esperava que esse volume ele fosse diminuindo. Foi encontrado também cartelas de comprimido que foram consumidas, então isso me identificava também a presença dele ali na cena consumindo medicamentos. Outro indício que levava que ele tinha sido se machucado, lesionado, né? Havia sido Uhum. lesionado ali na cena. Perfeito. E em casos de chacina, crime violento, né, em que tem muita mancha de sangue, Já atendemos qual bastante. que é a limitação técnica para análise de mancha de sangue em situações assim? Ou não tem? Ou é melhor? Como Então, funciona? quanto mais, eu gosto de falar assim, que quanto mais sangue na cena, Melhor. melhor para o analista de Que manchas de horrível. sangue. Porque a chance de eu ter elementos para analisar Entendi. é mais rico. Uhum. Seja uma poça, até mesmo eu falo que perito criminal de local de crime a gente não pode ter nojinho. Uhum. Porque você vai ter que manusear o cadáver de um lado para o outro. Muitas vezes você tem que retirar as vestes para poder analisar as lesões no local e compatibilizar com uma possível dinâmica. E o que mais tem no local de crime é sangue. Então tem poças e poças e poças de sangue no local de crime. E nós temos que buscar vestígios que muitas vezes estão ocultos dentro dessa poça de sangue. Você tem que colocar a luva e tem que ficar ali mexendo. Eu já encontrei diversas vezes projéteis de armas de fogo que você não via a olho nu, mas que estavam ali presentes na poça de sangue. E teve uma chacina mesmo que eu fui atender. Eram 5 pessoas. 2 haviam sido socorridas pela polícia, era briga entre facções criminosas. E daí, 2, quando a polícia chegou, ainda estavam vivas e foram socorridas para o hospital. 3 haviam vindo a óbito ali no local. No momento que a polícia socorreu essas 2 vítimas, eu não tinha informações delas. Mas, analisando a cena, eu consegui colocar elas na cena e depois a gente, a partir dali, o sangue é tudo igual. O meu sangue, seu sangue, eu não Claro. consigo identificar que o seu sangue Tá seja o misturado meu, com o tá tudo seu e tal. misturado. Mas a gente coleta para o exame de DNA. E com isso eu E tem como consigo separar daí. separar. Eu consigo, tendo a amostra dos dois, falar, opa, esses 2 indivíduos estavam presentes na cena. Se eu tenho o sangue da minha vítima e o sangue do meu autor, eu vou mandar para o DNA. Se eu tenho a amostra padrão da minha vítima, eu vou ter ali uma duplicidade naquele perfil, né? Eu vou ter uma mistura, a gente chama de mistura, de perfis. Aí eu tendo da vítima, eu simplesmente retiro aquele perfil da vítima e eu fico com o perfil do autor. E daí eu consegui também, no meio dessa poça, tinha um dente. Consegui encontrar um dente. Uhum. E uma das minhas vítimas me chegou a informação depois que havia tomado um tiro na boca. Então, sem qualquer tipo de exame complementar, de um DNA ou qualquer coisa do tipo, eu já consegui saber exatamente aonde a minha vítima havia sido lesionada. Então, eu não precisei de outros elementos para colocar aquela vítima na cena. Uhum. Apenas a análise ali na poça de sangue encontrar um dente. E por isso que a gente tem que buscar esses elementos na poça de sangue. Aí você pega, por exemplo, um projétil de arma de fogo. Ele me traz inúmeras informações a respeito da arma que estava envolvida ali no fato. Uhum. Um projétil, um estojo. E isso pode estar presente na poça de sangue sem você ver. E se eu não mexo na poça de sangue, esse vestígio extremamente importante, que pode tanto acusar alguém quanto inocentar alguém, ele fica perdido. Isso que eu ia perguntar agora. Como que a interpretação equivocada de uma cena de crime, né, de uma mancha de sangue, de uma perícia como um todo, pode comprometer uma investigação e às vezes até condenar injustamente uma pessoa?
quando você não tem o devido rigor técnico nas suas análises, você muitas vezes deixa de se chegar a uma autoria. Tem cenas, é claro, que nós não temos elementos técnicos para se chegar a uma autoria. Mas tem cenas que nós temos elementos técnicos suficientes, mas se não tem um conhecimento muito grande, você deixa elementos ali que deveriam ser coletados e que poderiam levar a uma autoria. E a partir do momento que a gente não tem elementos técnicos para se chegar a uma autoria, para se apontar um acusado daquele fato, tudo aquilo ali, todo aquele crime fica adstrito à investigação cartorária, fica adstrito aos testemunhos, ao disse e me disse. Uhum. E, infelizmente, as pessoas, ainda que ela tenha testemunhado um crime, ela não consegue ter uma riqueza de detalhes muito grande. Nossa mente, ela vai tentar preencher lacunas. Sim, vai completar ali a história. Com base nas nossas crenças, com base nos nossos valores, com base em elementos e informações que nós ouvimos muitas vezes de outras pessoas. Uhum. E daí, com isso, acaba se gerando muitas vezes que você acaba culpando uma pessoa que é inocente. Com base, essa pessoa brigou com fulano há uma semana atrás, e agora essa pessoa que ela brigou tá morta. Foi ciclano, foi Uhum. beltrano. Por quê? Porque eles tiveram uma rixa semana passada. Muitas vezes aquela pessoa já não estava mais nem na cidade. Ou até mesmo ela estava na casa dela sozinha. Mas daí tem alguém falando que por conta daquela briga, ainda que fosse, por exemplo, a pessoa brigou e o mais comum, vou te matar. Uhum. Então, necessariamente, a pessoa vai cometer de fato aquilo ali. Uhum. Teve um caso que eu atendi, onde o ex-marido era um policial, e daí ele brigou com a ex-mulher, e no calor das emoções, primeira coisa que ele falou, vou te matar, vou dar um tiro na tua cara. Poucas semanas depois, ela apareceu morta com um tiro no rosto. Hum. O que ninguém sabia, que ela sofria de depressão. E daí, quando eu cheguei na cena, comecei a analisar a cena inteira, a partir das manchas de sangue, eu consegui determinar que aquilo ali se tratava de um suicídio e não de um homicídio. E o delegado já havia, com base nesses testemunhos, com base nessas evidências que existiam de uma briga pregressa, já tinha emitido lá uma ordem de prisão, fala, vai atrás do indivíduo que ele é o nosso principal suspeito. E não está errado. Você tem que seguir todas as linhas possíveis e imagináveis de investigação para tentar resolver aquele crime. Uhum. Mas antes mesmo de sair o laudo, na hora que finalizou a perícia, eu já tinha a certeza absoluta, a partir das análises das manchas de sangue, a partir dos vestígios que eu tinha na cena, que aquilo ali não se tratava de um homicídio que foi forjado, que foi Uhum. foi ali modificado para tentar parecer um suicídio. Que de fato se Era tratava de um suicídio. suicídio. E a partir das manchas de sangue que tinham ali, que do jeito que elas estavam dispostas na cena, não tinha como ter sido gerada por outras pessoas, exceto por ela, na forma que aconteceu. Entendi. Eu não sei se você viu, teve repercussão bastante grande um caso aqui em Florianópolis, na verdade em São José, de um casal que morreu na banheira de um motel. E aí, claro, esse tipo de caso acaba tendo repercussão, porque todo mundo fica curioso, as pessoas querem saber o que aconteceu e tal. Isso já faz algum tempo e até hoje o que se vê em notícias e tal é que não houve um laudo conclusivo ainda acerca da morte deles, né. Suspeitava-se de que eles tinham, sido eletrocutados na banheira, depois suspeitava-se de uso abusivo de drogas, enfim, criaram várias,
conjecturas, assim. Uhum. Qual é a probabilidade de não se conseguir identificar a causa da morte dessa forma? Então, eu não conheço esse caso em Uhum, específico, mas a causa mortes quem vai identificar é o legista. uhum. Ele que vai falar se teve muitas vezes uma parada cardíaca, se foi uma eletrocução, qualquer coisa do tipo, que ele vai buscar, por exemplo, se for caso de choque elétrico, ele vai buscar por marcas típicas, como é a Gelinek, Uhum. as lesões de Gelinek, que é uma entrada da corrente elétrica, onde teve a entrada, onde teve a saída. Se teve isso, ele consegue identificar que se trata de uma Eletrocução. eletrocução. Ah, se foi ali, né, o caso foi uma eletropressão. Se de repente teve um AVC, ele consegue identificar. Existe a possibilidade Mas dele não conseguir identificar? tem, tem casos que simplesmente teve uma parada cardíaca e você não consegue identificar se Mas não aí tiver identifica ao menos a parada cardíaca. identifica a parada cardíaca. Ok. Mas daí você não consegue identificar outros elementos que possam ter gerado isso, se foi uma causa natural ou se foi Uhum. uma causa externa. Entendo. Mas são feitos exames toxicológicos para poder ver se tinha elementos externos, como drogas, como bebida. E a perícia no local, no caso, por exemplo, dessa banheira, se tivesse alguma fuga de energia, alguma coisa assim, a perícia no local teria possivelmente identificado isso, Uhum. porque a gente vai, aqui também não deve ser diferente, a gente vai preparado, a gente vai com diversos equipamentos. Então, se no momento ali houve uma suspeita de que pudesse ser isso, você vai verificar as correntes de tensão que existem na banheira, se está tudo funcionando da forma correta, se não está. Igual aquele caso que aconteceu no caso da BMW, em Balneário Camboriú, Uhum. onde foi Uhum. modificada e durante a modificação Sim, morreram, morreram aqueles jovens sim, sufocados com gás, sufocados por né? conta do monóxido de carbono. Uhum. Então, tudo isso, gerou-se uma hipótese, vai ser testadas todas as possibilidades científicas para Que dariam aquele determinado resultado. confirmar ou refutar aquela hipótese. Perfeito. E aí, quando a gente fala, né, de análise de cena de crime e tal, a gente automaticamente fala também de cadeia de custódia. Que é extremamente importante, é essencial. E ela é frequentemente questionada em processos penais, né. Sim. Quais são os erros mais comuns que são cometidos na preservação dos vestígios que levam à fragilidade probatória? Bom, antigamente pouco se falava em cadeia de custódia, né? Isso é um advento. A gente, dentro da perícia, a gente já vem praticando a cadeia de custódia há muito tempo. Eu estou há praticamente 15 anos como perito criminal e desde o meu primeiro dia, quando eu entrei no curso de formação, a gente já bate muito nessa questão da cadeia de custódia. Era algo que antes era intrínseco da perícia. Uhum. E com o advento da Lei 13.964 de 2019 do Moro, que foi um belo de um presente de grego, mas extremamente importante. De grego, assim, porque nós não estávamos preparados Claro. para se adequar naquele momento. E ainda eu vejo que não estamos preparados até hoje. Muita coisa evoluiu desde 2019 até hoje. Isso é fato. Os institutos de criminalística do Brasil inteiro vêm se adequando cada vez mais, e as polícias também, mas não na velocidade que a justiça necessita. Então, a perícia ela já praticava a cadeia de custódia há muito tempo. A polícia começou a praticar a cadeia de custódia agora, com o advento da lei. Então, ainda, por exemplo, buscas e apreensões, até mesmo abordagens, aquele elemento
quando não é coletado por um perito criminal em uma cena de crime, ele é coletado por algum policial, alguma coisa assim, muitas vezes o policial ele não tem um lacre ali na hora, ele não tem como identificar aquele vestígio e fazer a cadeia de custódia desde o início. E isso pode fragilizar aquela prova. A gente vê dia após dia exatamente isso. A fragilidade da prova, porque não teve como comprovar que aquela prova que está sendo analisada pela perícia lá na frente foi exatamente aquela que foi coletada lá no local, no momento daquela apreensão. A gente vê isso muito com drogas, que o indivíduo é apreendido com droga e daí vai ser lacrada essa droga, vai ser pesada, vai ser documentada quando chega na perícia. E nisso já passou pela polícia lá na rua, que fez a apreensão, levou para a delegacia, da delegacia aquilo ali foi colocado numa sacolinha de mercado ou qualquer coisa do tipo, sem um lacre, sem um nada do tipo, não foi documentado todos os passos a passos, não tem um histórico daquilo, não foi pesado, não foi descrito, e daí na hora que chega na perícia que se inicia. E de em fato, tese isso já tinha que acontecer lá no deveria momento da no apreensão. momento da apreensão. E existe um ponto de não retorno? Tipo, quando a quebra da cadeia de custódia descredibiliza completamente essa prova? Assim, Sim, é o que a gente vê muito, nesse caso que eu comentei agora, tem dia após dia trazido nulidade para diversos processos. E apesar disso, a polícia ainda não está preparada. Estão se preparando, estão se adequando aos poucos. Uhum. Né? Infelizmente, ainda não falta materiais básicos em muitos órgãos, como, por exemplo, fita de isolamento. Uhum. Eu vejo que no meu dia a dia não tem em todas as viaturas uma fita de isolamento. Aí o PM está desguarnecido lá na ponta, ele vai atender somente a viatura, ele mais um. Ele não tem uma fita de isolamento para poder fazer o isolamento da cena de crime. Uhum. Daí, e isso também interfere isso na análise do interfere perito. bastante, porque se eu não tenho um isolamento adequado, muitas vezes aquele vestígio que está ali, ele pode ter sofrido alguma influência, alguma interferência. Né? Tudo Entendi. começa com o isolamento e a preservação da cena. Uhum. E crime na rua acaba ficando cada vez mais complicado isso, né? Sim. Daí a gente não consegue isolar aquele crime, as pessoas começam a adentrar na cena, então tudo acaba colocando ali em xeque a prova, a evidência que nós temos ali, aquele vestígio. E na tua opinião, né, na tua visão de perito, como que a atuação da defesa e da acusação pode colaborar ou atrapalhar a manutenção da cadeia de custódia? Eu acho que ela, em momento algum, ela pode atrapalhar. Uhum. Eu acho que a atuação da defesa, a atuação de todo mundo, é todo mundo com o objetivo comum. Uhum. A busca da verdade, a busca da justiça, buscando sempre fazer o melhor para a sociedade. Né? Gente, como já o próprio direito diz, in dubia pro réu. Sim. Né? Então, se você não tem uma prova que de fato você consiga confiar, você não tem como garantir que aquilo ali seja realmente daquele fato ou até mesmo relacionado àquela pessoa. Então você tem que desconsiderar aquele elemento. A partir do momento que nós conseguimos fazer um isolamento, uma preservação correta e fazer a coleta dela e as análises daquele vestígio do começo ao fim com integridade, isso gera vantagem tanto para a defesa quanto para quem está acusando. Porque ele sabe que aquela prova, aquele vestígio, ele pode confiar totalmente. E até mesmo se a defesa tem ali alguma dúvida quanto àquele vestígio, é possível você pedir reanálises,
análises complementares que possam ajudar o seu cliente. Isso que eu ia perguntar agora, porque muitos advogados ainda têm dificuldade de compreender os limites e os alcances dessa análise técnica, dessa perícia, né? Como que esses advogados eles podem dialogar mais tecnicamente com essas provas, com esses peritos? Como que eles podem fazer um uso melhor do que está à disposição para defender ou para acusar determinada pessoa? Eu acho que o primeiro passo é a busca de informação, é a busca de capacitação. É, porque na faculdade a gente Eu não tem vejo isso. dentro da faculdade de vocês não têm uma área de ciências forenses muito, uma vertente mais aplicada, Não, né? nem Né? sem aplicação. É muito superficial, porque é muito conteúdo para pouco tempo de formação, né? Sim, Ah, mas são 5 anos de graduação. Mas é muito conteúdo. é muito conteúdo. O direito E, é muito e complexo. eu fui professora de graduação bastante tempo, e eu digo com, pelo menos ali na instituição que eu trabalhei, eu sei que essa profundidade não era trazida. A gente tinha um professor sensacional e que era do IGP, então na aula de direito penal ele conseguia trazer um pouco dessa visão lá do instituto, mas ainda assim muito superficial. E aí você vai para a defesa de um crime, que tem esse tipo de possibilidade de extrair recursos através da perícia, mas você não sabe utilizar isso a favor ou contra o seu cliente. É por isso que eu volto a formação, né? Cursos complementares eu acho que são fundamentais. Um advogado, por exemplo, que trabalha com tribunal de júri, que trabalha com crimes contra a vida. Eu acho fundamental para ele conhecer sobre balística, sobre manchas de sangue. Uhum. Isso é algo que, por exemplo, o perito criminal ele tem um pouco na formação dele, mas, por exemplo, o meu curso de formação ainda foi um curso extenso que durou 3 meses. Tem muitos cursos de formação que dura 20 dias, 30 dias. Você não consegue abordar tudo isso de Uhum. forma extensa, mesmo num curso de perícia criminal. Por isso que eu busco cursos de capacitação auxiliares. Eu fui fazer um curso para virar analista de manchas de sangue. Eu fui fazer uma pós-graduação na área de balística. Então foi 1 ano e meio estudando só sobre balística. E Uhum. essa pós-graduação, por exemplo, que eu fiz, tinham diversos advogados que estavam fazendo comigo. E hoje eu saio rodando o Brasil, junto, em parceria com o Infor, trazendo cursos de capacitação para assistentes técnicos, para peritos criminais, para advogados, para estudantes de diversas, tanto biomedicina, quanto advocacia, quanto direito, Uhum. enfim, todas as áreas que estejam a fim Vinculadas de de alguma forma. compreender um pouco melhor a perícia. E Perfeito. esses cursos de capacitação, a gente traz a profundidade necessária. A gente consegue, através de um curso de 2, 3 dias, ou até mesmo 1 semana de curso, você consegue compreender todas aquelas informações que trazem no laudo. Porque o laudo é um documento técnico e que muitas vezes, quem é formado no direito, a gente tem um certo distanciamento entre os peritos e Uhum. Os os advogados. profissionais do direito, seja o promotor, seja o juiz, Uhum. seja o advogado de defesa. E muitas vezes o documento ele vem tão bonito, só que escrito de forma tão técnica, que dificulta a compreensão de um profissional que não é da área. Sim. E daí você precisa de alguém para poder fazer esse link, que vem a figura, muitas vezes, de um consultor, de um assistente técnico, Uhum. que vai poder abrir a mente do advogado ali para poder fazer melhor a defesa do seu cliente. Mas, muitas vezes, o próprio advogado, ele pode buscar esses elementos no laudo, de forma técnica, quando ele tem o conhecimento. E buscar esse tipo de informação tanto a favor quanto contra, Claro, né, às vezes até para questionar a própria perícia, o próprio perito. Eu não atuo em âmbito penal, mas no âmbito familiar tem perícia de igual forma, com certeza. e geralmente ela é feita por assistentes sociais, e serviço social foi a minha primeira formação. Então quando eu dou curso,
acerca de formação de quesitos e tudo mais, a gente consegue ir numa profundidade muito maior do que os colegas que não tiveram essa formação, Com porque isso não é certeza. entregue na faculdade, né. E aqui a gente dialoga muito no nosso podcast, Daniel, com a jovem advocacia, que tem buscado formação, né, a Escola Superior da Advocacia tem, se dedicado a entregar cada vez mais condições dos advogados estarem aptos para exercer com qualidade o seu fazer profissional. E que cursos você recomendaria hoje para quem quer se aprofundar nessa área, né, na área de perícia como um todo, mais propriamente também de manchas de sangue? O que tu acha que tem de bom hoje no mercado à disposição dos nossos jovens advogados e também dos advogados Para como um quem é todo? amante dessa área penal e que vai estar intrinsecamente ligado à área da perícia, cursos de balística, cursos de provas. Hoje a gente tem aí o meio digital, é uma coisa que não volta. A gente não tem mais aqueles processos físicos e também as provas digitais, né? Uhum. Quem que hoje não tem um celular, não tem uma máquina fotográfica, não tem uma filmadora, até mesmo você tem tudo aqui dentro, Sim. né? Uhum. Então, isso daqui é um meio de prova muito rico e muito grande. Uhum. Então, você precisa compreender as fragilidades das provas que são coletadas ali também. Então, cursos que envolvam tanto provas digitais, quanto também esse curso de cadeia de custódia, as análises de manchas de sangue, análises balísticas. A gente vê que a maioria das pessoas tem uma visão equivocada da balística. Você vê, a pessoa ainda acredita que você toma um tiro, você cai para trás. Você toma um tiro, o policial deu um tiro, a pessoa parou. E não é assim. Uhum. Tem muitas vezes que o indivíduo, você tá ali num confronto real, a pessoa toma 10, 12, 15 tiros e continua avançando para cima da pessoa que tá ali Uhum. atirando. E muitas vezes não é porque o indivíduo tomou 15 tiros que o outro, o atirador, não estava em legítima defesa. Uhum. Não é a quantidade de tiros que vai dizer se aquela ação é legítima ou não. Existem outros elementos que você pode buscar. Muitas vezes o indivíduo já caiu no chão e o outro continuou atirando. E isso irá gerar diversos tipos de lesões que eu consigo determinar que aquele indivíduo já estava no chão, imobilizado, sem ação, e o outro continuou atirando. Isso aí gera, por exemplo, um excesso. Uhum. E isso é interessante porque aí a gente começa a voltar para aquilo que tu falou de a percepção de cada um, conhecimento de senso comum, de achar que, eu atirei, a pessoa vai cair de imediato e tal. Com base nisso e na tua experiência, existe ainda uma resistência do Poder Judiciário em adotar, em acolher teses técnicas da perícia quando confrontadas com argumentos jurídicos? Sim, a gente vê aí em muitos casos aonde falta também um pouco de capacitação do Poder Judiciário, e daí eles ficam tratando com base no que eu digo de achismos. Uhum. Ah, você acha, e se E a aí, na dúvida, perícia tem que não soltar? é, a perícia, ela não trabalha com e se e com achismos. A gente Uhum. trabalha com elementos técnicos. Assim como eu vejo cada dia mais os advogados de defesa sendo auxiliados por assistentes técnicos e trazendo peças técnicas complementares para o processo. E isso vem ajudando bastante dentro dos processos, porque você consegue acabar com falácias que são trazidas ou até mesmo com aquelas provas testemunhais aonde a pessoa, igual eu havia comentado, você gera lacunas na sua Uhum. mente, mas que você preenche essas lacunas no momento do seu testemunho, você quer falar algo que tenha começo, meio e fim. Sim.
Só que você não lembra dos fatos com começo, meio e fim, você lembra fragmentos dos fatos. E sua memória vai preencher essas lacunas com aquilo que você acredita, com aquilo Uhum. que suas crenças e seus valores. E muitas das pessoas não têm um conhecimento muito avançado dentro principalmente da área de balística. Ah, a pessoa deu 3 tiros, mas não viu como que foi. Aí ela fala: "Não, mas segundo aquilo que eu vejo em filme, segundo aquilo que eu acredito, tem que ter sido dessa forma". Entendi. E daí vem traz para a prova testemunhal isso. E Uhum. daí o poder judiciário se alavanca em cima disso. Mas aí quando você vem com uma prova técnica que prova que aquilo não é possível daquela forma, você destrói toda aquela narrativa. Igual teve um caso no Amapá, já um caso que acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos, o indivíduo estava sendo acusado de ter dado um tiro na mulher. Era um caso que ele estava sendo acusado de feminicídio. Ele estava na parte de trás do veículo, no banco de trás, e daí falaram que ele apoiou o braço no encosto, puxou a arma, apoiou, como ele estava muito bêbado, ele apoiou no braço, e daí ele deu o tiro na mulher, aí acertou nele e depois acertou na mulher. Isso daí foi a tese que foi trazida e ele estava sendo processado por isso. E ainda como um feminicídio. Uhum. A partir da prova técnica que foi levantada, foi possível, porque a análise técnica mostrou a zona de tatuagem presente nela, a zona de tatuagem presente nele e todos os outros elementos, as manchas de sangue que ali estavam presentes. A gente conseguiu reconstruir toda a cena e mostrar que para ter aquela zona de tatuagem nele, para ter aquela zona de tatuagem nela, o atirador deveria estar, no mínimo, tantos centímetros em relação ao braço dele. Uhum. E o braço dele, ele não seria possível estar àquela distância. Uhum. E muito menos falando apoiado do jeito que eles estavam falando. Uhum. Então precisaria ser uma pessoa que estava fora ali do carro, que era o que ele estava falando. Ele brigou com o filho da vítima acabou puxando a arma dele e acabou efetuando o disparo. Uhum. E a gente conseguiu provar, por meio de provas técnicas, essas distâncias. E essa distância era incompatível com ele dando o tiro. Uhum. E daí mostrou-se que foi um terceiro que deu o tiro e acabou acontecendo aquela fatalidade. E ela estava ajudando ele a colocar ele no carro quando ela acabou tomando esse tiro. Uhum. Não foi algo premeditado, não foi algo que ele fez, e sim, foi o filho dela e um momento ali que foi um acidente que aconteceu. Então, com as provas técnicas, foi possível fazer a justiça Entendi. e destruir E toda aquela narrativa que estava sim, equivocada. e prevaleceu a perícia. Sim. Que bom. Daniel, tens uma atuação também com inovação, combate ao crime organizado, né? Isso. Como que as novas tecnologias estão mudando o trabalho pericial, análise de local de crime? Como que isso está funcionando aí na prática? Olha, tem muita coisa aí que veio para agregar ao trabalho pericial. Eu venho me especializando cada vez mais em fotografia 360 para poder criar tour virtuais em cenas de crime. Uhum. Então, hoje, os meus laudos, por exemplo, eu subo o drone, eu subo um scanner, eu monto ali o scanner, eu escaneio aquela cena, e daí, a partir disso, tanto a acusação quanto a defesa, quando pega o laudo, ela consegue voltar na cena de crime do jeito que aconteceu. E você consegue analisar a cena como um todo. Todos os vestígios que foram coletados, as manchas que estavam ali, a cena do jeito que estava. E isso nos traz, se eu escaneio aquele local, eu consigo, no momento que está tendo as oitivas,
se se eu tenho que fazer uma reprodução simulada daquele fato para... o autor A e o autor B, o suspeito A, o suspeito B estão falando tal coisa, que são incongruentes. Você testa hipóteses para ver se aquilo Como é se possível colocasse ou eles lá não. naquele lugar. Daí você vai remontando aquelas cenas. Uhum. Hoje a gente tem colegas utilizando aí inteligência artificial, tanto para melhorar a escrita dos laudos periciais, como para auxiliar nas perícias, entendeu? Para poder criar ambientes que sejam possíveis de determinar se aquela situação é plausível ou não. Entendi. Como você falou antes, já avançamos muito em análise técnica e pericial, mas a gente sabe que tem muito para avançar ainda também, né? Sim. Na tua visão, já nos encaminhando para o final aqui, pensando em futuro, em inovação, qual seria o próximo grande passo que a gente poderia dar para que revolucionasse a análise pericial, para que facilitasse o trabalho da análise técnica? O que que pode vir pela frente aí para facilitar o trabalho de vocês? Olha, acho que a primeira coisa que deveria vir para facilitar nosso trabalho seria o barateamento de tudo que a gente tem hoje. Uhum, Porque todas essas tecnologias ainda são muito caras. entendi. Você pega um scanner, por exemplo, 3D, para você poder fazer o levantamento da cena de crime e fazer tudo mais que você precisa fazer. Custa R$ 600.000. A gente tem tablets aí, o Forensic Scope, custa mais de R$ 1 milhão um tablet. Um. Nossa. E um tablet não ajuda muito dentro da realidade de uma perícia. Uhum, Nós temos diversas equipes, nós temos diversas regionais, então você precisa comprar muitas vezes 100, 200 para poder auxiliar. Então, são tecnologias ainda muito caras. uhum. E cada dia mais elas se tornam necessárias e a evolução delas vão tornando as provas cada vez mais precisas, né? Esse é um universo ainda assim que a pesquisa e desenvolvimento dentro da área da perícia é algo que, vamos dizer, que se trata de algo relativamente recente. Uhum. Não é tão recente, sempre teve, mas as facilidades que se geram hoje e a quantidade de casos que nós temos, isso acabou potencializando pesquisas mais robustas. Então, testes que hoje se tornam mais precisos do que os testes antigos, né? Hoje eu consigo, numa cena de crime, escanear aquela cena e remontar ela inteira, fazer muitas vezes a análise das manchas de sangue e recriar aquele cenário e criar possibilidades. Mas todas essas tecnologias ainda são extremamente caras. Entendi. Então, o Acho caminho que seria é poder tornar c- mais mais acessível. acessível. Seria um grande passo, então. Seria, acho que, o primeiro passo de todos, porque daí a gente pode capacitar as polícias científicas e equipar as polícias científicas Parte com dessas coisa. tecnologias são brasileiras? Não, A maioria não. A imaginei. maioria são todas importadas. Uhum. Daí Mas isso acaba tornando o tornando mais custo caro. mais caro ainda. E a Mas gente te tem, aproxima da tua realidade, do teu sonho muitas lá de vezes a 14 gente, anos. com certeza, a gente tem assim, muitas vezes as capitais estão um pouco mais preparadas do Uhum. que o interior. Eu vejo pelo meu estado mesmo. No meu estado, no interior, não são todas as regionais que estão devidamente equipadas. Nós, uma análise, por exemplo, de drogas. Na capital, a gente não faz mais exame preliminar de droga. É direto definitivo, através de infravermelho. Então, foi pego alguém ali com entorpecente, 2, 3 horas depois já sai o laudo definitivo falando o que que é exatamente aquilo. Uhum. E E antes antigamente demorava muito não. mais, né? Só que no interior do meu estado ainda se faz o colorimétrico. Uhum. E isso pode gerar falsos positivos, por exemplo. Você pega uma
dipirona ou qualquer coisa do tipo, e pode gerar um falso positivo para uma droga. Muitas vezes a pessoa é pega com cocaína, só que aquela tem lidocaína, Uhum. que vai gerar um falso positivo. Daí quando vai pro definitivo, não, isso daqui não era algo que era de fato entorpecente, Uhum. era outra coisa. Entendi. Daniel, quero te Hum. agradecer por ter vindo conversar com a gente, dividir um pouquinho de todo esse teu conhecimento, de anos de trabalho. Quero dizer que foi um prazer poder conversar contigo e te receber aqui na nossa cidade. E sempre que voltares, nos avise que a gente agenda novamente e continua esse papo aqui. Vai ser um enorme prazer quando voltar, poder bater mais um papo com você, mas eu já deixo de antemão aqui o meu enorme agradecimento pelo convite para essa conversa inicial. Foi um enorme prazer poder estar aqui conversando com você, trazendo um pouquinho da minha paixão, que é a perícia criminal, a área das ciências forenses e todas essas coisas que vêm acontecendo aí, né? Essas tecnologias novas que a gente começa a trazer para o mundo pericial e espero que logo todos os peritos, né, e todas as instituições possam estar fazendo análises tão precisas, né, Que tenham acesso tenham, a essas tecnologias. tenham acesso a essas tecnologias e até mesmo capacitações, né? Assim como os advogados também tenham acesso cada vez mais às capacitações, porque como eu falei, eu acho que todo mundo tem um único objetivo, que é a busca da verdade e a busca da justiça. A gente não quer que um inocente seja preso Uhum. de forma errônea, assim como a gente não quer que um indivíduo que cometeu um crime Fique fique impune. impune. E nem que, até mesmo que ele cometeu o crime, que ele pague a mais do que aquilo que é o correto, Uhum. né? Acho que isso que todo mundo busca. Perfeito. Obrigada, viu? Imagina. Encerramos então esse episódio com a certeza de que a ciência forense é um dos pilares na busca pela verdade no processo penal. Agradecemos imensamente ao nosso convidado, Daniel Soares, por compartilhar sua experiência e nos permitir compreender como a perícia criminal dialoga com o direito de forma tão decisiva. Se esse episódio trouxe novas reflexões para você, compartilha com seus colegas. Siga a ESA nas redes sociais, @ESAOABSC, e acompanhe nossa programação no site da ESA. Temos nossos cursos disponíveis, aguardando a participação dos nossos colegas. Nos vemos no próximo episódio do ESAcast, lembrando que aguardamos também as opiniões, as sugestões de quem a gente pode trazer para conversar, assim como trouxemos o Daniel, porque esse podcast é feito pela advocacia e para a advocacia. Até o próximo episódio.